Vivemos em um mundo cheio de incertezas e ameaças visíveis e invisíveis, mas é reconfortante saber o quanto podemos contar com a proteção divina. Embora a vida possa ser desafiadora, é importante lembrar que Deus sempre estará cuidando de nós e nos protegendo. Cada um de nós é valioso e importante para Deus, e Ele deseja que estejamos seguros e protegidos em todos os momentos. Mesmo que às vezes nos sintamos sozinhos ou vulneráveis, podemos ter a certeza de que Deus está presente, olhando por nós, tomando medidas para garantir a nossa segurança. Existem muitas maneiras diferentes pelas quais Deus nos protege como seus filhos. Uma delas é através da sua vigilância constante, que significa que Ele está sempre ciente do que está acontecendo em nossas vidas e tomando as medidas necessárias para nos proteger. Sabendo que somos amados e protegidos por Deus, podemos ter paz em meio à incerteza e aos perigos do mundo. É uma bênção saber que Deus está sempre presente para nós, cuidando de nós e nos protegendo do mal. Então, se você se sente preocupado ou inseguro em relação ao futuro, lembre-se de que Deus está com você. Confie em sua proteção e cuidado, sabendo que Ele nunca te deixará sozinho. Com Deus ao seu lado, você pode enfrentar qualquer coisa, qualquer desafio, com coragem e confiança. Se você enxerga Deus como um ser tirânico, sempre pronto para punir, para condenar, e que espera que você esteja perfeito segundo suas regras, então é compreensível que você se sinta nervoso e temeroso em sua presença. No entanto, se sua percepção de Deus é de um Pai amoroso, que enviou seu Filho unigênito para redimir os pecados da humanidade, então a paz prevalece em seu coração. O Filho de Deus é perfeito em santidade e retidão. Ele se fez homem para preencher a lacuna do pecado que nos separava do Criador. Se você acredita em um Deus amoroso, pode ter certeza de que Ele sempre cuidará de você. Mesmo que seus inimigos tentem conspirar e tramar contra você, Deus estará lá para garantir que os planos deles falhem e que tudo dê certo para você. Portanto, não há motivo para temer a Deus, mas sim para confiar e acreditar em seu amor e cuidado. Ele é um Pai protetor e justo, sempre pronto a nos estender sua mão e nos guiar no caminho da verdade. Lembre-se do Salmo 23, versículo 5, que afirma que Deus preparará uma mesa para você na presença dos seus inimigos. É importante mudar sua percepção de Deus. Ele não está contra você, mas sim a seu favor. Em Romanos 8, versículo 31, nós lemos: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, mude a maneira como você vê a Deus. Ele não está atrás de você tentando te pegar, pelo contrário, Ele está ao seu lado, cuidando de você, te protegendo. Deus tem um arsenal de proteção e um número incontável de anjos à sua disposição, prontos para agir em sua defesa. As Escrituras Sagradas nos oferecem inúmeras narrativas que descrevem essa proteção, como aquela encontrada em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, onde Eliseu ora para que seu servo possa ver a proteção celestial ao seu redor. Essa mesma proteção está disponível para nós. Você tem literalmente um exército de anjos cuidando de você, prontos para agir sempre que o Senhor os chamar. Nas situações difíceis, quando você se sentir ameaçado e com medo, lembre-se de que há um exército de anjos a seu favor, pronto para te proteger. Olha que glória! Existem inúmeros testemunhos pessoais de que pessoas que creem em Deus contam histórias de fugas miraculosas por meio de intervenção angélica, que desafia toda a lógica e explicação humana. Então, confie em Deus e em sua proteção, sabendo que Ele sempre estará ao seu lado, agindo em seu favor. O versículo 11 do Salmo 91 afirma que Deus designa seus anjos para cuidarem de nós em todos os caminhos. Não é necessário viver uma vida limitada e cheia de medo. É preciso acreditar que Deus nos ama e que seus anjos nos acompanham cuidando de nós dia após dia. Deus nos protege de muitas maneiras, inclusive construindo cercas de proteção ao redor do seu povo. Como nós vemos na história de Jó, o diabo não podia prejudicá-lo porque havia uma cerca de proteção ao seu redor, certo? Então, podemos entender que Deus coloca uma cerca de proteção ao redor dos seus santos para protegê-los do inimigo, conforme mencionado no Salmo 125. Assim como as montanhas estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Você está cercado por uma cerca de proteção, e isso é um fato comprovado pela Bíblia. Olhando mais de perto a história de Jó, aprendemos 3 grandes verdades com a declaração do diabo. Em Jó capítulo 1, versículo 10, ele afirma que Deus fez uma cerca viva ao redor de Jó e de sua casa.
Primeiramente, Deus tem uma cerca de proteção em torno dele pessoalmente. Portanto, Deus também tem uma cerca de proteção em torno de cada um de nós como indivíduos. Em segundo lugar, aprendemos que Deus protegia a família de Jó com uma cerca de proteção, o que significa que Deus também protege a nossa família. E em terceiro lugar, Deus protegia as finanças de Jó, a sua propriedade, os seus empreendimentos, com essa mesma barreira de proteção. Isso significa que Deus também protege nossas finanças, as nossas propriedades, os nossos negócios, empreendimentos, para que a gente possa viver em paz, em conforto, sabendo que sua proteção está conosco. Embora não possamos ver essas cercas de proteção ao nosso redor, elas existem. Deus nunca deixa seus filhos expostos, pois sabemos que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. E sem a proteção de Deus, o inimigo já teria feito isso conosco. Mas graças a Deus por sua proteção constante. Uma outra maneira pela qual Deus nos protege é através do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que muitos são guiados pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos guia, ele nos direciona a ir nos lugares certos, fazer as coisas certas e na hora certa. Nossa proteção está na orientação do Espírito Santo. Eu acredito que em alguns momentos das nossas vidas, todos nós já ouvimos uma voz interior dizendo: não vá lá, não saia de casa agora, cancela isso, cancela aquilo, muda o lugar, muda a data. E muitas vezes, sem perceber, essa é a voz do Espírito Santo nos guiando e nos protegendo. Se refletirmos sobre a nossa vida, vamos encontrar momentos em que fomos guiados pelo Espírito Santo em situações que a gente achava que era apenas um sentimento estranho. O Espírito Santo nos guia e nos protege de muitas maneiras e muitas vezes a gente não percebe. Se pudéssemos ver todas as vezes que Ele nos protegeu e nos guiou para fora de situações ruins, talvez ficaríamos chocados, hein? Por isso é importante orar ao Senhor para que Ele nos dê a graça de ouvir, entender e, o mais importante, obedecer ao Espírito Santo quando Ele nos guiar. Outra forma pela qual Deus nos protege é através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o único caminho para a redenção e salvação. É pelo sangue de Jesus que somos purificados, justificados e perdoados. Esse sangue tem o poder e a autoridade para comandar e controlar. Ele é supremo. Não importa quantas vezes lemos a Bíblia ou oramos. Sem o sangue de Jesus não há poder nem autoridade. Somente através da aplicação do sangue de Jesus é que podemos nos defender contra o inimigo. Em Revelações 12, versículo 11, está escrito que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Jesus já venceu a batalha e pagou por tudo no Calvário. João 16,33 nos lembra que em Jesus temos paz, mas teremos tribulação no mundo. No entanto, Jesus já venceu o mundo e precisamos aplicar o sangue de Jesus em nossas vidas para nos protegermos. É nossa obrigação, responsabilidade e dever aplicar o sangue de Jesus em nossa própria vida. E quando falamos em aplicar o sangue de Jesus, não estamos falando sobre o sangue físico, mas o sangue espiritual do Espírito Santo. Assim como os filhos de Israel aplicaram o sangue nos batentes das portas para serem protegidos da praga, nós devemos aplicar o sangue de Jesus em nossas vidas para o que vier a nos prejudicar passe por cima de nós. Quando o inimigo vê o sangue de Jesus em nós, ele sabe que somos filhos de Deus e não pode nos tocar. Por isso precisamos acreditar na proteção do Senhor sobre nossas vidas e de nossas famílias. Devemos orar para que Ele nos guie e proteja em todas as situações, estando sempre dispostos a ouvir e obedecer a sua voz quando Ele nos chamar. Não devemos esquecer de aplicar espiritualmente o sangue de Jesus em nossas vidas, para sermos cobertos e protegidos pelo seu poder. Devemos confiar que Deus tem um número infinito de maneiras de nos proteger e nunca perder a esperança de que Ele está sempre trabalhando a nosso favor. Que a paz e a proteção do Senhor estejam sempre com você. Deixa seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva aqui no nosso canal. Esse é o Pílulas de Sabedoria Bíblica. Até mais.